temos de pedir a Deus e a Jesus e os nossos amigos espirituais que esse momento de paz e de alegria possa se estender a todas aquelas pessoas que estão nos albergues, nos asilos, nas creches, aqueles irmãozinhos que estão abandonados pela família, aqueles filhos que foram abandonados porque teve alguma doença e a família não quer mais e que estão, às vezes, isolados numa creche, aqueles que estão numa mesa agora de cirurgia, orando a Deus, que esse momento aqui agora de paz, onde nós estamos todos reunidos num só pensamento, que é de melhorar, que é de aproximar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que essa energia possa chegar a todos esses lugares. E não esquecer, gente, que a nossa fé, a nossa esperança, principalmente aqueles que estiverem ouvindo ou que não puderam estar aqui ouvindo a reunião dessa noite, que tiver alguém acamado, doente em casa, que nós nos fortalecemos com essa oração, com esse pedido a Deus e a Jesus, e que a espiritualidade possa visitar a cada um dessas pessoas que estiver com problema de saúde, ou problema de desemprego, ou faltando algum alimento em casa, que a espiritualidade possa olhar e dentro do merecimento de cada um que seja amparado pela espiritualidade. Vamos fazer um Pai Nosso com o pensamento ligado, principalmente para os nossos vizinhos e aqueles parentes que já desencarnaram, que hoje faz parte do mundo espiritual. E acabando o Pai Nosso, nós entregamos a reunião ao nosso amigo Eugênio, para que ele esteja iluminado, que seja amparado pela espiritualidade, para trazer para todos nós mais um pouco de conhecimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair entregue às tentações. E livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eugênio, Deus te ilumine. Que assim seja, amigo. Sob esse influxo dessa prece, das vibrações que nos encontram, cada um em seu local, com a mesma fé que nos une, que estamos, em nome do Divino Mestre Jesus, para mais esse encontro fraterno, em que a comunidade de Santa Luzia do Bezerra de Menezes, através do Wagner, nos proporciona estar aí em seus lares, em seus ambientes, nesse encontro fraternal. E o Wagner gentilmente nos convidou a falar do livro Registros Imortais, que é um trabalho feito do Grupo Espírita Meimei e que fundamenta-se no trabalho da desobsessão. Então, a gente vai contar um pouco dessa história, sempre envolvendo o nosso querido Chico Xavier, que tanto trabalho, através da sua mediunidade, nos favorece o esclarecimento e o exemplo digno de cristão. Nós vamos passar aqui. Então, o Grupo Meimei, aí está uma foto do Grupo Espírita Meimei, o Centro Espírita, na sua fachada original, onde se iniciou essa história que nós vamos trazer. Então, essa história se dá através do encontro de Chico com Arnaldo Rocha, em que o Arnaldo é o esposo de Meimei, que, logo após o seu desencarne, encontra-se com Chico Xavier, Arnaldo Mateu,
que veio frequentar as reuniões aqui em Pedro Leopoldo, e o aprendizado, a convite de Chico, se fez ao longo de 6 anos consecutivos, de 1946, para que, em meados de 52, Arnaldo, junto com Chico, abraçasse essa nova tarefa do trabalho de desobsessão, que muitos casos que se apresentavam no Luiz Gonzaga, o Chico tinha intenção desse grupo distinto, íntimo, para que pudesse fazer esse trabalho espiritual. Então, o Arnaldo, depois desse, digamos, estágio desse aprendizado e também do convite ao compromisso mediúnico, assume essas tarefas com o Grupo Meimei em 31 de julho de 1952, tarefa que perdura até os dias atuais. Aqui nós apresentamos a carta de Chico Xavier a essa senhora, Dalva, que ele a tratava como sobrinha, falando sobre a abertura, a fundação, o início dos trabalhos mediúnicos, que ele estava com grande expectativa que tudo corresse favoravelmente, e aqui apresentando o Arnaldo, que seria o dirigente dessas reuniões. E Arnaldo, ele traz assim, um esclarecimento muito grande para a gente do que é uma reunião de desobsessão. Quando ele nos fala o seguinte: socorro aos desencarnados por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras, ficando os minutos finais da reunião dedicados à palavra direta dos instrutores e dos benfeitores espirituais pela psicofonia. Então, aqui Arnaldo nos coloca, a gente pode trazer do que se pode propor numa reunião de desobsessão, que é esse socorro, aos irmãos em perturbação, o consolo, porque todos trazem as suas dores, e também esse benefício para que pudesse ter essa experiência ainda através da mediunidade, dessas sensações vibratórias, da encarnação, que muito perdemos quando desencarnamos, mas que ainda necessitamos do trabalho mediúnico para esse alívio, para o benefício. Então, ele explica que esse contato através da psicofonia dos médiuns proporciona ao espírito esse alívio, esse socorro, esse amparo. Porque, segundo Arnaldo, ele dizia o seguinte, que esses momentos para o espírito é como se fossem aqueles instantes encarnados ainda. Porque os espíritos, muitas vezes, em processos dolorosos, de ódio ou de perturbação, eles não conseguem atingir vibrações maiores e ficam ligados às sensações de um corpo físico, das sensações das vibrações, ainda quando encarnado. Então, eles nem conseguem comunicar-se, às vezes, se não for através desse choque anímico que nós chamamos, que é o contato através da mediunidade. Então, ali se estabeleceu esses objetivos, devido a esta percepção que o Chico tinha e também a instruções dos mentores espirituais para que Chico retomasse esse trabalho e que formasse um grupo. Aí foi fundada a segunda casa, por Chico Xavier aqui em Pedro Leopoldo, para essa assistência que ele dizia, assistência especializada. O Chico Xavier e o Grupo Meimei, para que a gente possa entender como isso se deu e a história que nós resgatamos através da obra que vamos apresentar. Então, o Chico ele iniciou essas tarefas com alguns amigos, com Arnaldo Rocha, como nós já dissemos, e os seus familiares estavam ali presentes. Muitos perguntam, mas a família de Chico, ninguém se apresentou ao trabalho? A gente sabe que sim. E aqui em Pedro Leopoldo, no Grupo Meimei, nós podemos enumerar alguns,
como a Geni Pena Xavier, que era cunhada do Chico, esposa do José Xavier, que já trabalhou no Meimei em espírito. Nós temos o Pacheco e Lucília Xavier, que trabalharam também com Chico incansavelmente, mesmo após a transferência do Chico. Nós vamos ter Chiquinho e Cidália. Cidália também trabalhou na mediunidade, frequentando o Meimei até os seus 91 anos de idade. Desencarnada recentemente, 5 anos é pouco, né? Em termos de eternidade, no ano de 2015, e o Chiquinho na década de 80, no início da década de 80. Nós temos Edith Malaquias, André Luiz. Esse André Luiz é o irmão do Chico, que empresta o nome para o pseudônimo do médico sanitarista que tem essa obra maravilhosa, que é A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz. A sua esposa também, nos registros, consta a presença desse casal, deles trabalhando junto com o Chico, nessas memoráveis reuniões do Grupo Meimei. Nós vamos encontrar também o Major. Major é esse na cabeceira da mesa com sua esposa. Major é irmão do Arnaldo Rocha. Ali é a filha dele, que também trabalhou com Chico nessa tarefa do Grupo Espírita Meimei. Major, devemos a ele também muita gratidão, porque nossas atividades mediúnicas foram iniciadas sob a orientação desse grande amigo, desse grande médium, que sustentou o Meimei até a sua desencarnação também, como os outros. Nós temos aqui pessoas de Pedro Leopoldo. Como vocês vão ver, tem alguns convidados nossos aí nos escutando junto com vocês. E é a Áurea e Francisco Gonçalves, né? Casal bem conhecido em nossa comunidade. Eu também tive a felicidade de trabalhar com essas pessoas no nosso ingresso no Meimei, no início da década de 80. Temos aqui a Derbal e Laurinha, amigos do Chico. A Laurinha, uma pessoa encantadora, uma médium, desencarnada recentemente, no último 18 de agosto, aos 96 anos de idade. Tivemos também oportunidade de trabalhar com essa senhora de grande elegância, né, espiritual, por assim dizer. A Elza Vieira também, companheira inseparável. Essa aí, a dona Cotinha, do Amor de Luz, do Centro Luz e Caridade, Amor, Luz e Caridade de Belo Horizonte, nos confidenciou o apelido dela, era Garantia. Aqui também ela era Garantia, podia faltar todos, mas a Elza estava presente, companheira de Belo Horizonte. Esses que eu cheguei a trabalhar, tive a felicidade de compartilhar os trabalhos que estavam ali desde a fundação do Grupo Espírita Meimei. Arnaldo, Chico e Enio. Esse trio, faltando o Chiquinho que eu já apresentei, eram os 4 amigos inseparáveis, né, que trabalharam e se dedicaram a essa causa, com registros memoráveis lá no Centro Espírita Meimei. Bom, meus amigos, para que possamos ilustrar, muita gente acredita que o grupo de desobsessão iniciado por Chico era um grupo já todo trabalhado, equilibrado na mediunidade. Nós estamos falando na década de 50. Não era muito comum esses tipos de trabalho. Tanto é que nós vamos ter as instruções a partir do Grupo Meimei e a partir da obra de André Luiz sobre os casos de obsessão e seu tratamento. E a presença da espiritualidade no socorro aos desencarnados. Então, a gente vê que era um trabalho em construção, era implantação de um trabalho, que a obra gerada desse trabalho são cartilhas, né, magníficas para que nós possamos continuar e aprender com esses espíritos que desbravaram
né, iniciaram esses trabalhos tão valorosos para todos nós da humanidade terrestre, no mundo de expiações e provas. Eu trouxe aqui um depoimento de Cidália, a irmã do Chico, a que desencarnou em 2015, também foi que nós trabalhamos com ela até o final dos seus dias. A Cidália é uma grande amiga, a nossa vizinha, na comunidade da fábrica de tecidos, onde eu tive a felicidade de nascer naquela comunidade. Então, Dália foi uma amiga de toda a vida. E tem um depoimento dela acolhido pela Versátil Vídeo, no centenário do Chico, que explica algumas coisas, e aí ela mostra como ela chega à reunião do Meimei. Aqui é a Laura Nogueira Lima, que nossa homenagem a ela também, né, que desencarnou no último dia 18. Aí ela conta a chegada dela no grupo Meimei, todas duas em estado, em processos de envolvimento, de eclosão da mediunidade, sem o conhecimento, sem a experiência. Então, elas recebem a ajuda de Chico, na Laura em especial, um acompanhamento do Dr. Bezerra de Menezes, para que ela fizesse o tratamento da desobsessão, o conhecimento da mediunidade e ingressasse no grupo Meimei. Então, eu gostaria de mostrar o vídeo, era justamente para mostrar o exemplo que o Chico nos deixa, né? E essa preparação necessária para o trabalho, esse acolhimento aos médios para iniciar seu trabalho na mediunidade. Então, o Arnaldo nos conta que o Chico, ele trabalhava na psicofonia como todos os médiuns da casa, né? Dando a passividade através da psicofonia aos espíritos sofredores. E ele, muitas vezes, depois de exaustivo trabalho, é que Chico recebia as instruções dos mentores espirituais, dos amigos espirituais. Então, acho que foi um trabalho mais íntimo que o Chico trabalhou, e é uma casa que ele não trabalhou na psicografia, que o acompanhou toda a sua tarefa mediúnica. Ali ele reservou um trabalho específico no tratamento aos sofredores com o trabalho da psicofonia e como médium psicofônico, né? Então, nós mostramos algumas pessoas do grupo, e o grupo Meimei, pelos nossos estudos e pesquisas, a gente vê muitas pessoas do meio da comunidade espírita do Brasil que ali visitavam o trabalho da desobsessão com Chico Xavier, a convite dele. Aqui nós temos o primeiro, o casal Eunice Cerqueira e Nélio Cerqueira Gonçalves. Era um casal da cidade do Rio de Janeiro. Periodicamente se deslocava do Rio para Pedro Leopoldo para poder participar das reuniões conforme nos nossos registros. Ele era um coronel da guarda do então Juscelino Kubitschek. Então, até numa oportunidade, a gente vai contar um pouco dessa história, dessa relação. Esmeralda Bittencourt também foi uma grande espírita, que inclusive financiou um livro com algumas mensagens chamado Nosso Livro, na intimidade que ela tinha com Chico. O Ismael Gomes Braga, trabalhador da FEB, foi o que implantou o Esperanto na FEB. O João Cândido Xavier, o irmão do Chico, também aparece. O José Gonçalves Pereira, da GEM, que faz essa distribuição até os dias de hoje, das mensagens, das páginas, através das mensagens que nós recebemos em nossas casas, né? E por orientação e valorização do trabalho do Chico, até hoje essas mensagens são divulgadas. A dona Ivone Pereira do Amaral, os registros também constam a presença dela em algumas reuniões. O Valdo Vieira, antes da transferência do Chico para Uberaba. Então, a gente vê que muitas pessoas vinham buscar o recurso do trabalho da desobsessão, através do grupo Meimei, e também o conhecimento, o esclarecimento sobre o funcionamento dessas tarefas. Nós também tivemos um ilustre companheiro que visitava essas reuniões, o professor Carlos Torres Pastorino. Esse Carlos Torres Pastorino é bem conhecido através da sua obra, né,
Minutos de Sabedoria. Ele veio ao Meimei por várias reuniões e ele fez parte da história do Meimei porque, na época, como dissemos, o Chico recebia pela psicofonia as mensagens dos mentores espirituais. Mensagens de Bezerra de Menezes, Meimei, Emmanuel, André Luiz, enfim, todos esses espíritos que acompanharam a obra do Chico. Alguns mentores da série André Luiz ali compareciam. Enfim, o Arnaldo fez um comentário com ele da perda da história dessas mensagens psicofônicas que ficavam na mente de cada um até o tempo apagar. E ele falava que eram ensinamentos valiosos. Então, o Pastorino teve a ideia de doar um gravador para que nesse 1/4 da reunião, que era dedicada às instruções dos benfeitores, ali fosse registrado aquelas mensagens. E, através dessas mensagens, surgiram as gravações, a partir do ano de 1955, 54, aliás, 54. Então, aqui a gente vê o gravador original que deu origem às gravações a partir dessa doação do Pastorino. Eram gravadas essas mensagens psicofônicas, ali eram datilografadas para estudo do grupo e eram armazenadas. Ao longo do tempo, Arnaldo queria publicar algumas fitas, mas o custo era altíssimo. Então, por instruções de Emmanuel, foram feitos os livros, se transformaram em livros, para que essas instruções chegassem até nós. E a primeira obra foi chamada Instruções Psicofônicas. O nome já diz, né? O Arnaldo disse que ele foi muito criticado pelo psicofônicas, porque se usava muito o termo média incorporação. Então, no estudo da obra de Kardec, ele viu a psicofonia, por isso que ele deu esse nome, Instruções Psicofônicas. E logo em seguida, Vozes do Grande Além, que é uma coletânea dessas mensagens que foram gravadas e viraram livro. Aí eu brinco sempre, né? Onde Chico passa, não pode faltar o livro. No Meimei não foi diferente. Apesar dele não ter feito nenhuma psicografia, a obra ali, as instruções ali obtidas, viraram livros. E esses livros têm um grande valor para quem trabalha na reunião mediúnica. O Instruções Psicofônicas é um bastidor espiritual da reunião, onde os espíritos esclarecem todos os acontecimentos, toda a estrutura, todo o ambiente, todo o meio de comunicação, o depoimento dos espíritos também que ali foram atendidos e recuperados, voltam para dar o testemunho ao grupo das ações que, a partir dali, foram possíveis a eles realizarem, buscando a própria libertação espiritual e o aprendizado. O Vozes do Grande Além são depoimentos também valorosos de vários espíritos e instruções que nos chegam através do mundo espiritual. Então, esses livros foram lançados. Instruções Psicofônicas em 1955 e Vozes do Grande Além em 1957. Vocês podem observar, né, a capa das primeiras edições, da primeira edição desse livro, que foi encaminhado à FEB para que pudesse virar lume para todos nós. Bom, os anos passaram, né? Chico se transferiu para Uberaba, as atividades do Grupo Meimei já consolidadas por alguns anos de trabalho, continuou, como eu disse no início, perduram até hoje. Os anos se passaram, nós adentramos ao Grupo Meimei na década de 80, ali realmente há uma renovação dos participantes, mas ficando bastante pessoas no trabalho, e a gente foi iniciando a tarefa também da mediunidade. E em 2012, no lançamento, nos 60 anos da nossa casa, nós tivemos a felicidade de lançar
esse CD-DVD, que contém 7 horas de gravações originais das reuniões do Centro Espírita Meimei. Então, aqui, o interessante que nos fala, que Arnaldo, no prefácio, no início do livro Instruções Psicofônicas, nos esclarecimentos que ele traz, ele fala que, infelizmente, não podia ser, né, era impossível registrar no papel a beleza das recepções, as variações do tom de voz, das paradas, enfim, da maneira que as comunicações eram efetivadas através do Chico, e mesmo a mudança do tom de voz, do estilo. Então, ele narra isso. E depois do desencarne do Pacheco e da Lucília, que estavam com esse gravador veio para um memorial. E algumas fitas não tinham sido destruídas, porque usava regravar, né? Porque o custo das fitas eram altas naquela época, nós falamos na década de 50. Então, algumas fitas, pela iniciativa de Oceano Vieira de Mello, pela Versace, foram recuperadas. Então, muitas dessas comunicações que constam nesses 2 livros se apresentam nesse material inédito, lançado em 2012, os 60 anos da nossa casa, que foi um momento de grande alegria para todos nós. Inclusive, pessoal, nessa obra é a única casa que tem uma prece do Emmanuel na fundação da instituição. Ele fala da alegria e da simplicidade que deveria nortear as tarefas dali para frente. Então, esse material é um material inédito, muito interessante. A gente vê a mediunidade psicofônica do Chico em todas as suas nuances. Essa semana mesmo que passou foi o dia de Padre Eustáquio. E nós temos uma mensagem gravada, a gente vê o sotaque holandês, né, que é a nacionalidade desse padre, que Chico recebe no ano de 54. Bom, aqui nós teríamos um outro depoimento, que é um pequeno vídeo, todos os vídeos seriam de 2 minutos, e eu apresentaria os nossos companheiros para você. O Arnaldo Rocha, em 2011, ele gravou um depoimento sobre esses livros. Foi no Reformador, em setembro de 2011, pela FEB, onde ele foi questionado se foram 2 livros, se teriam mais alguns livros. Se eles não quiseram publicar mais mensagens ou não tiveram, porque encerrou em 56 as mensagens que foram publicadas. O Chico ficou em Pedro Leopoldo, frequentando as reuniões, até 59. Então, era de se acreditar que havia mais mensagens. E nessa entrevista que foi escrita e a outra gravada, o Arnaldo afirma que sim, que foram organizadas algumas mensagens, que já era para o 3º livro, mas com a transferência de Chico para Uberaba, e ele foi transferido para Brasília em trabalho. Ele passou as mensagens para o Chico e nunca mais as viu. Palavras do Arnaldo. E ele disse que perguntava ao Chico sempre que tinha oportunidade de estar com ele, mas o Chico só falava, temos que publicar. E foi justamente no lançamento dessas fitas, que viraram os DVDs, em 2012, que nós encontramos essas mensagens que acompanharam esse gravador memorialista que nos cedeu ou nos transferiu as mensagens que foram originadas do Meimei, todas já datilografadas com os participantes, para que nós pudéssemos, então, trabalhar a 3ª obra, formando a trilogia do Meimei sobre as instruções do trabalho de desobsessão. E foi em 2012 que nós encontramos, em julho, e a nossa intenção era conversar com o Arnaldo, preparar-lhe o caminho, já estava com seus 90 anos, para que ele pudesse organizar o 3º livro
que já estava, né, com as mensagens já organizadas, algumas delas, e para que pudéssemos fazer o terceiro livro. E então nós fomos digitalizar essas mensagens, fomos organizar a parte editorial, o direito autoral, enfim, essas partes mais burocráticas eu ia deixar pronta para que pudéssemos trabalhar junto com o Arnaldo. E o que acontece? O Arnaldo desencarna nesse período de preparação. Então, ficou ao nosso encargo, como responsável na época, para que pudéssemos organizar esse terceiro livro. E nada é por acaso na espiritualidade. Um livro não fica guardado 60 anos, como ficou esse livro. A verdade é que eu sou o primeiro, nós somos os primeiros da segunda geração, e que tivemos essa felicidade, grande oportunidade de resgatar a história do grupo Meimei na década de 50. Então, nós lançamos essa obra chamada Registros Imortais. A foto que vocês verem aí do gravador é o do equipamento original onde foram gravadas essas mensagens. E foi um livro que teve esse nome por inspiração do alto, onde nós encontramos registrado tudo que aconteceu nesse período através do trabalho bem feito daquelas pessoas que participaram do Grupo Espírita Meimei. Então, aqui, gente, eu trago bem rapidamente, só para a gente ver o teor do livro, dos espíritos que ali manifestaram. Raimundo Pires Tavares, né, nasceu em Diamantina, é um bacharel em Ciências de Letras pela Academia do Comércio. É bem conhecido também. A JCL é o único pseudônimo que nós encontramos, que é um palestrante e dirigente espírita. Acreditamos nós que foi um trabalhador da União Espírita Mineira. Cícero Pereira, professor, foi presidente da União Espírita Mineira de 36 a 37. É um grande amigo do Chico, que vem trazendo notícia. Caso é um magistrado. Viana de Carvalho, está lá registrado no Vultos do Espiritismo, né? Foi um engenheiro militar, bacharel em matemática, ciências físicas, né? E no Exército Brasileiro, né? Foi o posto de major. O Carloto Távora, um bispo da Arquidiocese de Caratinga, né? De Minas Gerais. Nós temos o Luiz Mariano de Barros Fournier, um coronel, né, da Cruzada dos Militares Espíritas. Ele é do Maranhão, residia no Rio de Janeiro, e foi um grande trabalhador de pesquisas científicas no campo mediúnico, nesse período da década de 50. José Xavier, irmão do Chico Xavier, né, foi um trabalhador que acompanhou e ajudou todos esses médiuns iniciantes no início da mediunidade, como traz o depoimento da própria Laura, que desencarnou recentemente. Antônio Americano do Brasil foi um médico militar, folclorista, historiador, político, escritor, poeta, prosador, né? E é patrono da Academia de Letras de Goiás. Efigênio Salles Vitor, espírita militante sumamente devotado à causa do Evangelho, né? É o sócio fundador do Centro Espírita Tiago Maior, em Belo Horizonte. O Gustavo Ernesto Coelho foi um monsenhor da Arquidiocese de São João del Rei. Irene Souza Pinto foi uma poetisa. Dário Veloso, poeta também. Osias Gonçalves, chamado Dr. José, foi um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que nós trouxemos essa identificação desses espíritos? Uma, que nenhum precisou de usar pseudônimo para o lançamento do livro, porque todos têm história recente, que a gente encontra a biografia deles. Então, a gente vê a variedade de manifestações e de orientações, de depoimentos que nós recebemos nessa obra. Eu costumo dizer que essa obra foi guardada por 60 anos, porque ela tinha que vir nesse momento. E ela trabalha toda a questão da religiosidade e principalmente das pessoas que se dizem religiosas, ou da fé que cada um abraça. Aí a gente vê aqui depoimento de bispos, de monsenhor, de pastor da Igreja Presbiteriana, vemos companheiros da doutrina espírita,
e vemos testemunhos de médicos, testemunhos de juízes, enfermeiros, enfim, nós temos uma coletânea de trabalhadores que vem contar nesse livro a realidade. Então, eu acho que é um livro muito atual, no sentido dos assuntos que são tratados nessa obra pelos espíritos. E eu peguei uma mensagem, porque tem um fato bastante interessante nesse livro. A comemoração do centenário do Espiritismo se deu em abril de 1957. Emmanuel pediu a esse pesquisador da mediunidade, o Barros Fournier, que levasse ao grupo por 1 mês ou 4 semanas uma mensagem alusiva ao centenário da doutrina espírita. E essa mensagem aqui, da mediunidade e espiritismo, nós temos outra dele como tema vivo, doutrina espírita, que espero que depois vocês leiam, mas essa aqui, como nós estamos falando da mediunidade, do trabalho de socorro, o Barros Fournier, ele trouxe uma elucidação para esse centenário de 1 século depois dos esclarecimentos valorosos que o senhor Allan Kardec nos traz, através da sua obra, né, através da sua codificação, e ele nos dá um recado. Para os espíritas desencarnados, a mediunidade é problema dos mais aflitivos no santuário, dos princípios em que empenhamos a nossa fé. Sabemos que a mediunidade não é espiritismo. Ela surge dentro da nova revelação. Assim como a medicina, dispomos do veículo para o remédio. Olha que interessante que ele fala, né? Que é aflitivo no santuário da fé, porque é uma responsabilidade muito grande. E ele fala justamente a mediunidade no espiritismo. Ela existiu, sempre existiu. É inerente ao ser humano, é da criação. É uma possibilidade que, através dos tempos, a gente vem desenvolvendo. E o Espiritismo traz o Evangelho de Jesus como uma reforma íntima dentro das leis do Pai Maior, dentro das leis humanas, né? Das relações. Bom, e ele diz mais. Consultando arquivos, e ficamos sabendo que precisamente há 1 século, a esfera superior tem providenciado o renascimento de múltiplas comissões de trabalhadores. Aqui nessa mensagem ele fala do acesso que ele teve ao trabalho de alguns médiuns que reencarnaram na Terra durante esse 1 século de doutrina espírita para o trabalho da nova revelação através da mediunidade. Então ele coloca os motivos que leva um médium a escolher a tarefa mediúnica. Apesar de Kardec nos dizer que todos somos médiuns, pela percepção, mas o desenvolvimento ou o trabalho mediúnico, o médium ostensivo que consegue a comunicação, né, e transcrever a comunicação dos espíritos são os médiuns de trabalho. Então ele fala o seguinte, que tem colaboradores voluntários, almas endividadas e criaturas que se lançam à conquista de mérito. Então, a gente pode, por opção, às vezes é uma oportunidade de resgatar alguns débitos pelo trabalho e o estudo que a mediunidade nos proporciona, e também a conquista de mérito, o trabalho redentor, né? Que são trabalhos dos missionários, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes. Bom, e ele diz o seguinte, é imprescindível acordar os companheiros da mediunidade para a obra do bem incondicional, a fim de que não estejamos imobilizando a ação dos instrutores do alto, abnegados e vigilantes na renúncia e na caridade em benefício do mundo. Então, ele nos fala que, muitas vezes, nós impedimos a ação da espiritualidade através da mediunidade no trabalho de ação, né, que eles têm junto a todos nós na Terra, que é o trabalho de caridade, do benefício e do ensinamento. Porque se nós temos esse benefício do esclarecimento da mediunidade através dos espíritos, o trabalho ele não pode ser
apartado. E eu sempre costumo dizer, por contato que a gente tem na oportunidade que nós vamos tendo com outros irmãos, que não seja da nossa comunidade aqui, que muitas casas estão abandonando o trabalho da mediunidade. É pouco estudo da mediunidade, é pouco trabalho de preparação para novos médiuns, as reuniões de experimentação mediúnica, segundo Kardec nos fala, é a única maneira da gente trabalhar a mediunidade é na experimentação, não pode ser só no estudo, tem que ser casado. O acolhimento a novos médiuns de trabalho. Então, o movimento espírita tem fugido um pouco dessa tarefa íntima da casa espírita, né? Aquela tarefa que não existe público, não existe holofote, não existe nada, é um trabalho de doação, de amor, um trabalho íntimo, que a gente tem que ter um esforço diuturno de honrar esses compromissos. Então, nós estamos precisando de mais trabalhadores na mediunidade, mais de preparo, as casas mais aptas, né, a acolher novos médiuns na orientação e na iniciação ao trabalho mediúnico. Então, eu acredito que essa mensagem ela foi de 57, né? Portanto, já há bastante anos, eu não vou fazer a conta, mas que vem nos alertar, né? nesse sentido, 63 anos. Bom, e fala o seguinte, fala, espiritismo é bênção do Criador, mediunidade é trabalho da criatura. Olha que jogo de palavras, né? Então, nós temos por bênção a doutrina espírita, que nos traz o Consolador prometido. E a mediunidade é onde é a seara, né, que nós temos que trabalhar. Tanto é que Emmanuel lançou até o livro, A Seara dos Médiuns, nos orientando através dos comentários dos livros do médium para a nossa tarefa também. Bom, aqui, gente, nós podemos fazer uma reflexão também maior do trabalho do Chico no Meimei. Com esses conceitos todos trazendo nessa obra chamada Registros Imortais, nós vamos encontrar esses espíritos todos, alguns que nós enunciamos, mas outros mais, que vêm nos trazer orientações bem necessárias, juntamente com os outros dois livros. E o André Luiz, ele teve essa preocupação, como nós dissemos. E nós vamos ver na obra Domínios da Mediunidade, lançada em 1955, portanto, o mesmo ano do lançamento de Instruções Psicofônicas, o Domínios da Mediunidade é André Luiz fazendo um estudo dos trabalhos de atendimento através da mediunidade psicofônica e outras mais, no atendimento e socorro aos desencarnados e aos encarnados. Então, nós sabemos que essa reunião, através do Arnaldo e alguns companheiros, nos revelaram mais tarde que essas reuniões o André Luiz presenciou no Grupo Espírita Meimei. Óbvio que Chico era um espírito, o André Luiz era um espírito ligado ao trabalho mediúnico do Chico, sobre as bênçãos de Emmanuel e a direção. Então, ali, muitas coisas que estão nos domínios da mediunidade foram os registros, né, que fizeram das tarefas mediúnicas. Como também a nossa mentora, a Irma de Castro Rocha, a Meimei, uma jovem que desencarnou aos 24 anos de idade, depois de 2 anos apenas de um casamento feliz na Terra. Ela desencarna e já assume essas tarefas do Grupo Espírita Meimei, que foi através do Chico que as notícias chegaram melhores da Meimei, ou seja, um trabalho íntimo na casa de André Luiz, irmão do Chico, a Meimei começou a passar as primeiras orientações, os primeiros relatos, e o Chico que indicou a Arnaldo que deveria chamar Grupo Meimei devido a essa participação, essa presença de Meimei junto às tarefas que ali iriam iniciar. E em 1954, o Chico lança Entre a Terra e o Céu, onde no capítulo 9, 10 e 11 ele descreve, André Luiz descreve para todos nós, o Lar da Bênção, onde acolhe as crianças desencarnadas
e também as mães que durante a libertação, pela emancipação da alma, durante o sono, vá visitar essas crianças. Então, a Blandina, que André Luiz conhece no plano espiritual, que lhe dá toda uma lição sobre esse tratamento da criança, todo esse acolhimento, todas as tarefas ali realizadas eram coordenadas por ela, é a nossa Mãe Mei, a Blandina, então, do Lar da Bênção. Se vocês tiverem a oportunidade de reler, vocês vão assimilar, né, esse espírito de luz e a sua grandiosidade no trabalho do plano espiritual. Bom, meus amigos, nós estamos já caminhando para o final e nós também selecionamos uma mensagem final aqui. Hoje eu estou na companhia do Dr. Bezerra de Menezes, como vocês podem ver. Aqui ele nos fala numa mensagem do Efigênio Salles Vitor, do livro Registros Imortais. Ele nos traz um esclarecimento também sobre a mediunidade. O Efigênio tem mensagens belíssimas sobre a mediunidade nesse livro. E nós selecionamos um trecho de uma mensagem que consta nesse livro, que ele fala o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é um remédio substancial ao alívio às condições deprimentes da humanidade. Então, uma reflexão que nós podemos fazer dessa mensagem, ou desse trecho da mensagem. Ele aqui, para mim, ele define o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier. Por quê? Aqui ele nos disse a sobrevivência individual depois do túmulo. Olha o trabalho desde o início da tarefa mediúnica do Chico, das cartas consoladoras. Depois ele fala da experimentação sobre o esclarecimento religioso, né? Sobre o esclarecimento religioso, desculpe, né? O intercâmbio de Emmanuel e o esclarecimento de Emmanuel que vem através da sua obra é todo um resgate do cristianismo, é toda uma explicação das palavras de Jesus, é toda uma orientação para o esclarecimento religioso. Depois ele fala da experimentação sobre o labor científico. Vamos observar todo esse trabalho na obra de André Luiz. E a desobsessão sendo o remédio substancial alívio das condições deprimentes. O trabalho do incentivo ao trabalho da desobsessão, no sentido de que é um alívio, é um remédio ainda necessário ao mundo de expiações e provas. Então, muitas vezes a gente acha que já é desnecessário, eu já tenho ouvido alguns companheiros dizer isso. Mas só quando tivermos no mundo de regeneração, né, já regenerado, é que nós, através da mediunidade, realizaremos outros trabalhos, onde o homem já estiver melhor. Assim esperamos, mas, por enquanto, ainda é um remédio substancial, como nos fala Efigênio de Sales Vitor, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, gente, essa é a nossa pequena obra, que nós tivemos a alegria de conversar com vocês na noite de hoje. Nós vamos convidar a todos, se quiserem um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa obra, sobre o trabalho do Chico, sobre doutrina espírita, visite o nosso canal Eugênio Meimei no YouTube, e que nós estaremos aí toda semana, a gente posta um vídeo. Já tem alguns estudos lá realizados, vocês são os nossos convidados para que estejam conosco na oportunidade que tiverem. Eugênio Meimei. Eugênio Eustáquio Meimei. Vocês fiquem com Deus, agradeço a oportunidade de estar em contato virtual aí com os amigos de Santa Luzia, que recebam o nosso abraço. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos o estudo do Eugênio e pedimos a Deus e a Jesus que dê a ele muita força para que, através
desse estudo, né, possa levar aos nossos lares as vibrações de paz, de harmonia, de força e de refazimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos, ó Senhor, do mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja.